Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador de nossa alma. Glórias ao Criador por estarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Pai. Amém? Então, tudo que é dito aqui no canal é pela compreensão da letra de modo espiritual. E glórias ao Senhor por isso. Tá aí o título: Yeshua é o ramo, Deus o agricultor, porque um depende do outro. No caso, tudo foi feito através do Filho, mas por intermédio do Pai. O Criador está sempre com ele. É o propósito do Criador que foi colocado em prática na vida do Filho aqui na Terra, amém? Por os propósitos do Senhor. Então, compreender a palavra de modo espiritual se faz necessário. Vocês vão ouvir alguns barulhos aí. Estou aqui fora, tá fresquinho. Então, vamos focar aí na mensagem, na palavra do Pai, amém? Eu vou ler João, especificamente eu vou ficar aqui em João, a partir do capítulo 14 até o 16. Embora tá separado por subtítulos, mas são conselhos do Senhor ali contínuos. Não faz sentido separar esses capítulos. É importante ler todos eles para ter em foco, né, a importância do nosso Senhor e Salvador na nossa vida. Sem Ele nada podemos, né? Então eu vou dar seguimento, vou ler, e que o Criador retire todo o atrapalho, toda dificuldade, compreensão. Que o Senhor dê a orientação pelo Espírito. Que o Senhor se faça presente e que tudo seja para a glória dele, amém? Olha aqui, chegou aqui uma mocinha para aprontar. Vou mostrar para vocês aqui. Ai, Mili, tu vai deixar eu fazer o vídeo, Mili? Hein? Aqui é uma das camas dela, viu, gente? Ela gosta de dormir aqui no fresquinho. Aí tá aprontando, né? Você fica quietinha aí, viu? Mocinha, deita aí, fica quietinha. Amém? Então, dá início. Aqui em João 14, a partir do verso 5 vai dizer: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Veja, o Pai que está em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até aqui por enquanto. Veja que o Salvador Yeshua está ali, porque aqui trata-se de um discipulado. Ele está conversando com seus discípulos, né? Ele está preparando o coração deles, a mente deles para o que viria.
aí vai estar aqui descrito, depois eu leio. Ele está preparando essas pessoas que teriam que crer verdadeiramente que o propósito de Deus estava sendo ali feito no Filho, efetuado no Filho, e que ele precisaria passar por alguns processos de chegar à crucificação para ressuscitar, né? Então, todo o propósito do Criador para que vidas fossem libertas seria colocado em prática, amém? E aqui a partir do versos 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Conselheiro para estar com vocês para sempre. Aí diz no verso 17: o Espírito da verdade. Bem, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai. Naquele dia, ou seja, depois do Espírito estando em nós para testificar do Filho, para nos convencer, para nos dar o discernimento, né? Então, naquele dia, desce daí, Mili. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, aqui abre parênteses, não o Iscariotas, tá? Fecha parênteses. Senhor, mas por que me revelarás? Mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante, né? Atentemos-nos à resposta. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aí se confirma lá em 1 Coríntios, capítulo 3, tá? Que nós somos o templo, morada, casa de Deus, amém? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Glória a Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, não é possível uma vida espiritual, o discernimento da palavra de modo espiritual, compreender Deus de perto ao invés só de ouvir. Compreender Deus de perto é o quê? É ter experiências, é entender a voz do Espírito, é compreender a ação de Deus, é compreender o retorno das nossas orações, é compreender as mensagens que o Senhor nos dá como alerta através de sonhos, pesadelos, como seja, mas o Senhor sempre vai estar cuidando dos filhos, porque Ele nos ama, é um Pai zeloso que está sempre ali atento para que possamos ser instruídos pelo Santo Espírito, amém? Novamente, versos 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Glória a Deus. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque
porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos nos daqui. Até aqui por enquanto. Percebam que ali os discípulos estavam tendo da parte do Senhor e Salvador Yeshua uma insistência em tranquilizar o coração deles, porque eram dias que antecedia a crucificação, então ele já estava há tempo preparando eles para que eles não tivessem medo e nem dúvida, porque são dois sentimentos cruéis que dificultam a nossa vida espiritual, né? A dúvida, a inconstância não agrada a Deus. O medo atrapalha que a gente avance, né? O medo ele pode vir de diversas maneiras, mas sempre para oprimir. O objetivo do medo é esse, é oprimir. Ele é opressor, né? Que é oprimir aqueles que andam em justiça, andam em verdade. E o que a palavra aqui está mais colocando, com a palavra do Senhor, porque é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele tem que ser gerada em nós. Por isso que o Evangelho vai dizer, até que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que a palavra vai falar a questão do tomar leite, né? Que é preciso comer comida forte. Comida forte é compreender a vida espiritual, entender o significado, a garantia e a grande importância que tem o sangue de Cristo sobre nossas vidas. O sangue dele tem poder para repreender o mal. O sangue dele tem o poder de nos lavar, nos limpar e purificar, tudo, claro, com a compreensão do que foi feito por nós. Mili tá aqui toda, eu vou deixar ela. Se ela começar a causar, né, Mili? Aí eu vou colocar ela lá dentro. Então, gente, então, a verdade, que é a palavra de Deus, o que foi proferida pelo Filho, precisa estar na nossa mente. A gente precisa digerir toda essa verdade, que é compreender, para que então sejamos fortalecidos e compreender o Espírito trabalhando em nossas vidas, né? O significado disso tudo é muito importante. Vou continuar lendo, tá? Agora, capítulo 15, que vai falar, onde está o título aí, né? A videira e os ramos, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta aí. Tudo que dá fruto, ele poda. Podar, a necessidade do podar, né? Nós sabemos quando há necessidade de podar, é porque, tratando aí para a questão literal mesmo das árvores, né? Ou ela tá provocando um risco aí, né? Na fiação, então é preciso podar para que não haja esse risco. E na questão espiritual, o Senhor está sempre cuidando. Ele cuidou aqui no aconselhamento, aconselhando os discípulos. Então, na vida espiritual é a mesma coisa, por isso é importante o Espírito Santo em nós. Essa podagem, ela se faz necessária para que folhas novas venham, né? Para que estejamos mais fortes, para que venham os frutos, né? Frutos saborosos, né? Na questão espiritual, retirar aquilo que não nos edifica, aquilo que atrapalha, como o medo, como a dúvida, como a inconstância, as dificuldades, uma mentalidade mais voltada para o lado
carnal do que espiritual. Então essas coisas têm que ser retiradas da vida do cristão, para que o cristão venha dar frutos. E que frutos são esses? Como está lá em Gálatas 5, né? São todos os frutos que o Criador aconselhara a Caim, antes dele cometer o homicídio, né? Matar o próprio irmão, que era fazer o bem. E aí a palavra toda vai estar instruindo: faça o bem, ame o teu próximo. E existem muitos benefícios para quem assim obedece ao Senhor, obedece a palavra do Senhor, obedece a Yeshua. Amar ao próximo, esse amor fraternal, vai nos poupar não, vai nos guardar de fazer mal, ou chegar até, que é o caso de muitas histórias aí, pessoas cometerem falhas, indo contra a justiça, cometendo falhas como roubo, morte e tantas coisas, contra o seu semelhante, contra o próximo, infringindo a lei, né? Vivendo sempre debaixo do jugo da lei, porque se está cometendo erro, vai ser julgado pela lei, né? Porque a lei ela tem força para julgar, né? Tanto a lei do homem, que é baseada na lei bíblica, como a lei espiritual, a lei do retorno, né? A planta, colhe, muitas das vezes não entende. E é necessário que estejamos, né, sempre atentos aos conselhos da palavra do Senhor e colocar em prática, fazer o bem, faça o bem, né, sem querer retorno. Ame o teu próximo, porque é algo saudável, primeiramente é algo maravilhoso para nós. Isso vai se refletir no próximo, né? Versos 3, vocês já estão... Todo ramo corta, dá fruto e ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha aqui um porém, né? Volto a dizer novamente, ele estava ali discipulando e ensinando os discípulos, para prepará-los para o que viria como cumprimento do que ele está falando. Ele seria morto, ressuscitaria no terceiro dia, seria necessário que ele retornasse ao Pai para que o Espírito Santo voltasse, né? Viesse, fosse mandado através do sacrifício, só assim, caso contrário, não teria o Espírito, né? A nosso favor aí, trabalhando em nós. E ele instruindo e ainda garante, né? Que não nos deixaria órfãos. Amém? Porém, essa questão aqui do porém, permanecerem. Eles precisavam entender isso. Nós precisamos entender isso. Permanecer é algo contínuo, sem a questão da inconstância, da dúvida, ou medo, né? Que atrapalha, muitas das vezes as pessoas se limitam por medo. Por medo de perder isso, por medo de perder aquilo, por medo de ser visto desta maneira ou de outra, medo, né? Mas precisamos permanecer nele, permanecer nas suas palavras, permanecer com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, e aí então nós iremos comprovar, né? Da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vocês veem que a palavra ela tem que ter alinhamento com as demais. Continuando aqui o versos 4 do capítulo 15. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai
é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja aqui, porque tem alguns trechos aqui da Bíblia que servem assim como chaves, né? Para a gente compreender por que certas coisas não acontecem em nossas vidas, por que não recebemos o retorno. Porque o foco, muitas das vezes, nem sempre está em glorificar a Deus. Porque o foco tem que ser esse, glorificar ao Senhor. Gente, você espera um pouquinho que eu vou pôr essa mocinha ali dentro, tá? Senão não vai deixar eu fazer nada não, né? Não é? Só um instantinho só, já retorno. Pronto, pessoal, desculpe aí, viu? Obrigada por aguardarem. Bem, como eu estava dizendo, essas chaves aqui colocadas para que a gente possa compreender, né, por que tais coisas não se realizam, se cumpre, porque tem pessoas que já estão até com promessas, né? Por que não se cumpre? Por que não cumpriu ainda? Justamente por isso. Porque o nosso foco na nossa vida cristã, aliás, é a única vida que devemos ter, né? A gente precisa entender que o Criador é que deve ser glorificado através dos frutos. Esse testemunho, algo que eu tenho colocado bastante aqui. Esse fruto, os frutos, o nosso testemunho de vida, como diz Romanos 12. Santo e agradável ao Senhor, né? Nosso culto racional, tudo levado para o campo espiritual. Esperando que os cumprimentos, né? Estando em esperança, aguardando no Senhor, que as coisas aconteçam. Até mesmo, um ponto muito importante que precisa ser colocado aqui, quando o cristão está muito focado em demonstrar esses frutos, né? Louvado seja o Senhor por isso, ele entende claramente que a sua visão não pode ser do modo como as coisas se encontram, por exemplo. Eu vou citar um exemplo para ficar bem claro. Supondo aí que você esteja orando por alguém que você ama, seja filhos, sobrinhos, né? Esposo, esposa, pai, mãe, pessoa que você ama. Mas essa pessoa ela tá num momento muito complicado da vida, né? Então você nem sempre tem a esperança porque você está focado naquilo ali que os seus olhos veem, né? Você tá o seu coração e a sua mente está cheia de preocupação por conta daquilo que você está vendo. E aí uma hora vai aquela coisa das orações repetitivas, ora, 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 faz até campanha, pede oração para um, pede oração para outro. Nisso daí está se revelando que algo ainda não está sustentável no que diz respeito à questão de fé. Por quê? Lá em Gênesis, o Senhor aconselha Adão e Eva a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também estava acesso deles à árvore da vida. Que árvore é essa? Eu já coloquei, tem muitos vídeos aí que eu sempre coloco essa questão, né? Que árvore é essa? Né? A árvore é Yeshua. E essa árvore, ela dava alimento, só que não o alimento literal. E ela dá o alimento, não o alimento físico, mas o alimento espiritual. Toda vez que tivermos passando por situações adversas, complicadas, ou orando para que pessoas sejam libertas, precisamos olhar para a árvore, olhar para o caminho, a verdade, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua, e olhar essa árvore com sangue, né? Como a cruz do Calvário também, o sangue purificador, porque foi através do derramamento de sangue que se
instituiu aí a nova aliança, né? Para que possamos ser alcançados, para que possamos ser salvos pela fé no que foi feito por nós. Então, tendo em mente todas essas coisas, sabemos que podemos todas as coisas em Cristo, aquele que nos chamou segundo o seu propósito. Então, não há nada impossível. Veja que eu li aqui, tudo que me pedirem. Claro que o cristão com uma mente espiritual não vai pedir nada de ruim nem para o seu próximo, porque já está indo por outro campo da desobediência e não da obediência. Nossas petições têm que estar de acordo com o que nós fomos e somos instruídos na palavra do Senhor. Se qualquer petição que eu pedir, por exemplo, se alguém estiver pedindo a alguém que já é comprometido, está no campo da desobediência. Se alguém está pedindo meios aí de recursos que visa a questão da corrupção, né, a questão da desonestidade, está indo para o campo da desobediência. Porque o Senhor não tem duas medidas. O Senhor é reto no julgamento, Ele é reto nas bênçãos e também nas recompensas pelas desobediências. Por isso que desde lá de Deuteronômio 28, Levítico 24, já descreve as consequências da obediência para a obediência e desobediência. Então é muito importante que os mandamentos, que a palavra, que estejamos focados na compreensão da letra de modo espiritual, para que não sejamos falhos nas nossas petições, porque aqui está falando tudo, porém esse tudo precisa ser compreendido, como é que ele se encaixa, né? Para que possamos então aí comprovar, né, que o Criador ele age, e como age, ele é poderoso, né? Continuando, no verso 7 aqui do capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Entende? Meu Pai é glorificado, ou seja, peçam e vocês receberão. Meu Pai é glorificado pelos frutos. Então precisa estar aí de acordo, né, gente? E assim serão meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Glória a Deus. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame uns aos outros. Até aqui por enquanto. Bem, depois eu finalizo aqui no capítulo 16. Vou tentar fazer aqui um reforço. Em relação ao amor, né? Veja que a fé, a esperança, de todos esses, o amor, né? Vai dizer lá em Coríntios, eu vou dar aqui a referência, vocês leiam. Não vai ficar muito longo. Se der tempo eu leio, tá? Aqui em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios.
1 Coríntios. Vai falar do amor. Aqui no capítulo 13, vai falar do amor, né? Tem outras referências também. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos ver se tem uma outra aqui. Que não vai faltar são palavras, né? Para falar do amor, como que ele deve ser colocado em prática. Porque não podemos amar só de falar, né, gente? Temos que conhecer o amor, né? E que amor maior, né? Que se pode colocar, senão o amor de Deus. Como diz lá em João, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, Deus deu a oportunidade à humanidade a se aproximar dele, a conhecê-lo, não mais de ouvir falar, mas de perto, a conhecer as suas vontades, que são perfeitas, agradáveis, são boas. E então a gente passar a ter uma vida de fé, uma vida de paz, né? Uma vida confiante, né? Que tudo não se acaba aqui, né? A gente não precisa se desesperar, viver como loucos, achando que hoje é o dia que importa e que nada vem como sequência sobre as nossas ações, né? Viver assim na mente obscura. O Senhor nos deu a luz, o caminho, a verdade, para que possamos compreender coisas mais além e fazer também, né? Fazer, tendo como exemplo as obras do nosso Salvador Yeshua e o que foi escrito aqui, tendo como exemplo também homens que dedicaram a sua vida a obedecer a Deus, a obedecer ao Senhor e Salvador Yeshua. Então, nos assemelharmos, né, para então poder compreender que é bem leve, né? Quando a gente entende, é leve viver em obediência. Não é um peso. Peso é o que se colocam na vida das pessoas para que elas estejam sempre sobrecarregadas de culpa, de medo, de dúvidas e nunca firmados, né? No que a palavra do Senhor está nos aconselhando. E aconselho que vocês continuem lendo, para que vocês vejam que faz todo sentido esse raciocínio, tá? Esse entendimento. Então, o amor, ele é o grande pilar. Sem o amor, nada é possível. Não é possível convivência em paz, não é possível harmonia, não é possível o dar-se respeito e viver uma vida vou dizer assim, de conquistas, né? Não é possível, sem o amor não é possível. Precisamos entender esse amor, precisamos mergulhar na questão da obediência, porque partindo daí, nós conseguimos sim que o Senhor realize aquilo que a gente pede, porque vai ser demonstrado os frutos são as consequências das nossas ações advinda do amor, né? Do amor fraternal. Verso 18. Estou ainda no capítulo 15. Por isso que eu falei para vocês que aqui a separação, pelo menos na minha Bíblia, ela é cheia de subtítulos, mas é um segmento, tá? Porque vai falar aqui a respeito, não vou ler todo, aconselho que vocês leiam aí. Vai falar que o mundo odeia os discípulos. Vai odiar por quê? Porque decidiram obedecer, né? Decidiram estarem alinhados à vontade de Deus. Mas se vocês quiserem ler, eu vou ler apenas o verso... Peraí. Aqui o versos 26 e 27. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai,
O Espírito mudará. Testemunhará, gente. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vou ler novamente. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Agora, capítulo 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. E aqui, a partir do verso 5, vai falar da obra do Espírito Santo, amém? Vou ler até o verso 16. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. É interessante, né? Uma palavra clara. Glórias a Deus por isso. Então, surgiu, no caso ali do tempo dos apóstolos, né? Dos discípulos. Se sabe historicamente que muitos foram torturados, muitos foram mortos, porque decidiram continuar no caminho da obediência, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, sua palavra, suas instruções, estando plenos e confiantes de que o Espírito Santo os encorajava. Eles eram corajosos, passaram a ser corajosos. Também falo a respeito disso, né? O caso de Pedro antes e Pedro depois. Saulo, no tempo da confiança na lei, né? Do modo como a lei era colocada para ser cumprida, ele foi rigoroso e com consentimento ali do farisaísmo, né? Dos fariseus, seguiu a igreja, foi implacável, sem piedade, muita gente foi morta e perseverando, essas pessoas perseverantes, né? Tá aí na história da questão das arenas, né? Muitos foram mortos pelos leões, queimados em fogueiras, mas não negaram a fé. Porque esse tempo era um tempo em que estava se iniciando o conhecimento do reino cujo rei é espiritual e que estaria com todos. Ai, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. E que todos precisariam conhecer e se alimentar da árvore que foi oferecida ali, oferecida não, né? Foi colocada
no jardim e estava de livre acesso para Adão e Eva. Mas assim como Adão e Eva, a humanidade, né, depois de Adão e Eva, se corrompera. Aí tem a questão da... Poderia voltar lá em Gênesis falando até chegar aqui, gente. Por isso que é maravilhoso conhecer a palavra do Senhor, né? A questão da corrupção da humanidade e que faz as pessoas desobedecerem, a ficarem constantes, a terem medo, né? A se envergonharem do Senhor e Salvador, se envergonharem da palavra do Senhor, aqueles que tornam a palavra do Senhor por cunhos religiosos, estão cegos, e chegar até o ponto, como colocou assim, ao tempo que vocês serão expulsos das sinagogas, né? E isso acontece de geração em geração, infelizmente, porque as pessoas não entendem a palavra de modo espiritual, não entendem o seu Senhor e Salvador, não se tornaram amigos, porque do mesmo modo que muitos conhecem a Deus só de ouvir falar e não de perto, de ter intimidade com o Senhor, por ter esse Espírito Santo que nos possibilita ter essa intimidade, do mesmo modo, né, as pessoas são servas. Ainda tem essa consciência de servas. Tem algo de errado em ser considerado servo? Não. Mas é o que isso, né, na sua contextualização, o que isso que se refere à questão do ser servo. É diferente do ser amigo, né? Vou dar aqui um exemplo. Se você trabalha em um determinado ambiente, né? E você está ali para cumprir tarefas, né? Você tem que cumprir tarefas. É diferente se de repente você se torna amigo. Falei, olha, você não precisa aqui prestar esse serviço todo. Agora você tem livre acesso à minha casa como meu amigo. Você pode sentar no sofá para a gente prosar e conversar e sermos mais próximos, né? Um da vida do outro. Você pode sentar à minha mesa, a gente pode lanchar, tomar um café, almoçar, jantar. Você sempre será bem-vindo. Então, o servo geralmente está ali, em cargos, está em posse do que é para ser conduzido. Mas a mentalidade precisa mudar. Poxa vida, eu posso ser servo, mas também amigo, né? Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amigo de Yeshua, de Cristo. Eu quero estar mais aprofundado no conhecimento da letra, de modo espiritual. Eu quero conhecer qual é a vontade do meu Senhor na minha vida, né? E assim seguir avante, né? Confiante de que está cumprindo a tarefa direitinho. Está sendo orientado pelo Espírito. E aí a gente vai entender muitas palavras do apóstolo Paulo, né? Que olha para o alvo, né? Onde está o socorro, que ele se considerava ali o mais miserável, porque por ter perseguido a igreja. Paulo, ele demonstra a consciência de alguém que está para fazer a vontade do Senhor. E quem tem que brilhar é o Espírito Santo. Quem tem que brilhar são os frutos que em nós é demonstrado pelo efeito que a palavra faz em nós, para glorificar o nosso Deus. Amém? Começou a barulho bastante aqui, viu? Então, glorificar a Deus com os frutos, primeiramente precisa se entender que o Espírito Santo nos possibilita a ter esses frutos. Quando a gente entende as áreas da nossa vida que precisam serem podadas, retiradas, porque não nos dão garantia de vida, de fé, gente. De vida que está agradando a Deus como cristãos aqui na terra, amém? Então eu li desde o capítulo 14 até o 16, poderia continuar, mas aconselho a vocês, leia aí na íntegra, tá? Que o Espírito vai ministrar no coração de vocês e vocês tomam posse aí de cada aconselhamento do nosso Senhor e Salvador. E entenda que esse tempo que a gente está vivendo é o tempo mais precioso da história da humanidade. Porque foi derramado o sangue de um inocente, do nosso Senhor e Salvador.
para que sejamos resgatados, para que não haja mais opressão, dúvidas, medo, mas só alegria. Seja qual for o momento complicado que o cristão estiver vivendo na vida, não olhe para a situação como um fim. Olhe a situação atrás da cruz e vê que o Senhor, né, é que torna possível todas as coisas. Se estiver buscando conversão e alguém da família, confie. Vê essa pessoa pelo olhar de Cristo. Não seja julgador, julgadora da situação, né? Quem somos nós, né? Eu tenho um vídeo aí que eu coloquei na reta justiça, né? Sobre a reta justiça, é interessante ver. Então a gente precisa estar atento, né? Às palavras do nosso Senhor e Salvador e buscar que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, para que faça sentido a nossa vida de fé aqui na terra, amém? Então que vocês fiquem na paz do Senhor, espero que tenha sido salvo, porque ultrapassou um pouquinho aqui, viu? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos na paz.